Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado galardão segundo a graça, mas segundo a obra. Mas aquele que não pratica a obra, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa pecado. Que escritura tremenda, rica, profunda e que carecemos de profunda meditação, contemplação e oração para vermos o seu real significado. De que, de fato, existe um grupo de pessoas a quem Deus não lhes imputa pecado. Quem são essas pessoas? E como se tem acesso a isso? Bom, sobre isso, gostaria que discorrêssemos nos próximos minutos. Esta é a leitura do apóstolo São Paulo aos Romanos, capítulo 4. Eu li do verso 4 ao 8. Eu gostaria de contar uma pequena história que vai enriquecer a nossa meditação. O título da história é A Favor ou Contra? Uma cena no Tribunal de Pequenos Delitos em Manchester. Já disse que não roubei, comprei-o. Repetia, até que, por fim, os ministros se viram obrigados a mandar que se calasse. Deduzia-se que Kelly fora preso, acusado por ter roubado um relógio de bolso. Não havia dúvida alguma de que o relógio tinha sido roubado e que fora encontrado em poder de Kelly, o que constituía, na opinião tanto dos policiais como dos magistrados, uma prova suficiente para o condenar. Justamente no momento em que os juízes pareciam ter chegado a uma decisão quanto à pena a aplicar a Kelly, pedi licença para depor como testemunha. O que deseja? Perguntou o juiz. Quero falar algo a respeito deste caso, senhor. Ao ouvir as minhas palavras, Kelly virou-se para mim, encolerizado, e disse: não queiram ouvi-lo. Ele não sabe nada disto. Só vai mentir com o propósito de me incriminar. Quer agravar a minha pena. Foi quase inútil eu dizer a Kelly que sossegasse e que me escutasse. Parecia julgar que, vestindo eu a farda de sargento da polícia, não podia deixar de ser contra ele. Finalmente, os magistrados, os juízes, conseguiram fazê-lo calar a boca e me mandaram depor. Eu disse: há algumas semanas eu levava de trem 2 presos para a cadeia de Strangeways. Eu estava sentado de um lado do vagão e os 2 presos
estavam sentados do outro lado. Ouvi um deles dizer ao seu companheiro: "Eu enganei o Kelly há alguns dias." E o outro disse: "Foi? O que você fez?" O outro perguntou. E ele disse: "Eu vendi a ele um relógio por 30 shillings e nem sequer valia 5. Como se transformaram os rostos de todos no tribunal. E quanto ao Kelly, olhou para mim como se quisesse me beijar. Logo se vê que foi absolvido, apesar das provas circunstanciais que lhe eram contrárias. O meu depoimento pesou mais do que tudo quanto havia contra ele. Porém, entenda que se ele tivesse conseguido o seu desejo, que era me impedir de falar, nunca teria chegado a descobrir que eu, afinal, só nutria a maior boa vontade para com ele. É assim mesmo que muitos tratam a Deus. Não querem ouvi-lo, pois julgam que ele está contra eles, quando na verdade Deus é a favor deles. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João 3,17. Kelly era inocente, mas o coração de Deus pode, com toda a justiça, sentir boa vontade para com o culpado, absolvendo-o e deixando-o sair em liberdade. Não há nenhum tribunal que possa assim proceder, sem sacrificar seu nome e caráter. Porém, Deus pode ser ao mesmo tempo um Deus justo e salvador. Isaías 45:21. Ele pode ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Romanos 3:26. E pode ainda ser aquele que justifica o ímpio. Romanos 4, verso 5. Na verdade, Deus, que parece ser contra o homem, como testemunha de acusação, tem por nós muito amor. O que nos leva à seguinte questão: como pode esse Deus justo, com base na sua justiça, perdoar e libertar o homem, quando o próprio Deus já demonstrou que o homem é culpado? A resposta é por meio da substituição. Essa é a única resposta possível. Na cruz de Cristo, vemos evidenciado o amor de Deus para com o pecador, pela dádiva de seu Filho, o único capaz de tomar o lugar do pecador, por ser ele próprio isento de pecado. Cristo levou ele mesmo os pecados do pecador. 1 Pedro 2, 24. Padeceu por amor do pecador. 1 Pedro 3,18. Morreu pelo pecador. Romanos 5,6. E, portanto, o ímpio pecador pode ser perdoado e sair livre. A palavra nos mostra que Jesus foi torturado até a morte, rasgado pelos chicotes, espancado, cuspido e finalmente pregado. Como? Tamanha punição caiu sobre um homem que não havia feito nada de errado. E após a sua morte, ele não foi ao céu.
Ele foi ao inferno. Como? Se ele não fez nada? É porque ele estava carregando a culpa, os pecados meu, os pecados seu, nossos pecados. Ele fez uma troca com a gente. Ele levou os nossos pecados para que nós pudéssemos levar a sua justiça, a sua santidade. É isto que a humanidade tem tanta dificuldade em ver. Se Jesus Cristo levou os meus pecados, os nossos pecados, então não há pecado sobre mim, não há pecado sobre nós. Não diante dos olhos de Deus. Então, se Jesus Cristo levou os meus pecados, então eu levo a sua justiça, eu carrego a sua justiça, a sua santidade. Se eu aceito que ele levou os meus pecados, eu tenho que aceitar que eu levo a sua santidade. Aceitar uma coisa é aceitar a outra. Negar uma coisa seria negar a outra. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Isso deveria fazer de nós pessoas felicíssimas, pular de alegria, soltar fogos, porque eu posso morrer a qualquer momento, eu estou salvo, você está salvo, nós estamos salvos, perdoados. Ele pagou o preço e nós aceitamos. O que eu posso fazer para ser salvo? O que eu posso fazer para ser perdoado? Apenas aceitar. Não há nada que eu possa fazer para ser salvo. Jejum de 7 dias e missa de 7º dia, nada disso salva. Minha oração, meu jejum, dar meus bens aos pobres, nada disso me salva. Nada disso te salva. O que nos salvou foi o que Cristo fez na cruz do Calvário. E o que nós podemos fazer é aceitar. Porque um perdão só é perdão se for aceito como perdão. O que vale dizer? Se, porém, eu rejeitar, então aquele sacrifício perde o efeito. Aquele sacrifício no Calvário só tem validade para quem aceita. E como eu posso aceitar isto? Pela fé. Pela fé. Quando você crê, então aquilo vem sobre você. Tudo é pela fé. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Aquelas feridas que ele sofreu, comprou também a cura. Mas eu só posso desfrutar da cura quando eu creio, quando eu aceito, quando eu recebo aquilo como cura. Eu só sou salvo quando eu recebo, aceito aquilo como salvação, como perdão. Tudo depende da aceitação. E é isso que muitas pessoas não podem entender. E é isto que Paulo tenta nos dizer. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado galardão segundo a graça, mas segundo a obra, não é? Mas aquele que não pratica obra nenhuma, porque quem é que consegue ser perfeito? Ninguém. Porém, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Bem, eu não sou justo, eu não sou perfeito. Mas eu creio, se eu creio que aquele sacrifício de Jesus Cristo me justifica, me perdoa, se eu posso ver e entender que ele estava sofrendo ali na cruz do Calvário pelos pecados que eu cometi, se eu posso ver pela fé que ele pagou o preço, então a minha dívida é cancelada, a sua dívida é cancelada. Podemos respirar profundo. A pessoa, quando ela vê isso, ela perde o medo da morte.
Como disse Paulo: ó morte, onde está o teu aguilhão? Sepultura, onde está a tua vitória? Então agora, Romanos capítulo 4, como também o Salmo 32, mostra, assim como Romanos 8, verso 1, nos mostram que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, e sim segundo o Espírito. Sim, porque quando isto te é revelado, quando você pode ver um poder se apodera de você e que te traz um novo nascimento, uma mudança de vida, um batismo com o Espírito Santo, e isto automaticamente te coloca em Cristo Jesus, onde não há pecado, onde não há morte, onde não há fraqueza, onde não há condenação, mas existe apenas perdão, cura, salvação. Como Paulo disse, ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Espero ter te ajudado. Deus te abençoe.